Duas pessoas, mesmo crime. Um vai para a delegacia, o outro para Brasília. Isso é fórum privilegiado. Duas pessoas, mesmo crime, mesmo dia. Um é cidadão comum, o outro é deputado. O comum vai para a delegacia, presta depoimento, responde ao juiz do bairro. Audiência em semanas, o deputado vai direto para Brasília. Processo sobe 1000 metros de altitude, para numa mesa do STF. E fica ali, 1, 2, 5, 10 anos. Isso tem nome, fórum privilegiado. Nos próximos minutos você vai entender por que ele existe e por que virou o que deveria evitar. Na teoria, foro é coisa séria. A Constituição chama de prerrogativa de função. Artigo 102. Não é privilégio do sujeito, é proteção do cargo. Presidente e vice-ministro respondem no STF. Deputado federal e senador, no STF. Governador, no STJ. Prefeito, no Tribunal Estadual. Cada cargo tem seu foro, para evitar juiz local pressionado, para evitar perseguição regional, para proteger o funcionamento da República, na teoria. Mas na prática, é outra coisa. Porque julgar no STF não é rápido, é o contrário. O STF julga o país inteiro, recebe milhares de processos, tem 11 ministros, cada ministro acompanha centenas de ações ao mesmo tempo. E um processo criminal de deputado entra nessa fila, e espera, e espera, e espera. Na teoria é o tribunal mais rápido, na prática é o mais congestionado. E quanto mais congestionado, mais tempo o réu com foro ganha. No foro, tempo é liberdade. Aí vem a primeira coisa que ninguém te explica. Entrar no foro é fácil? Parece. Basta assumir o cargo. Se você era réu num juiz comum e foi eleito deputado, o processo sobe. Sai do juiz local e vai pro STF. Automático. E isso muda tudo, porque o ritmo muda. O juiz muda. As regras mudam. O prazo de prescrição continua correndo, mas a análise fica mais lenta. E a prescrição é o melhor amigo de quem chega no topo com processo na mochila. Exemplo hipotético. Imagine um empresário processado por sonegação. Juiz comum. Audiência marcada. Sentença próxima. De repente ele se elege deputado. Juiz perde a competência. Processo vai pro STF. No STF entra no fim da fila. Relator distribuído. Cadeira nova. Leitura de documento. Agenda cheia. E enquanto isso, o prazo de prescrição roda no relógio. 2, 3, 4 anos. E quando o ministro finalmente olha, às vezes só sobrou arquivar. Por que prescreveu? Agora, quando o processo anda no foro, o jogo muda. Aqui quem julga são ministros, gente com mandato estável, que não responde à pressão local, que pesa a Constituição, doutrina, precedente. E aqui vai um aviso rápido. Se esse vídeo tá te abrindo a cabeça, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir explica por que esse modelo foi feito para proteger a função, mas virou escudo para quem ocupa. Voltando, o poder existe, a técnica existe, mas a fila é longa. Mas é aqui que a maioria se confunde. Foro é imunidade? Não. Quem tem foro pode ser processado. Pode ser condenado. Pode ser preso. O que muda é quem julga. E como julga. Se o STF condena, a sentença vale. Se absolve, o caso acaba. E aqui está o detalhe crítico. Do STF não sobe recurso. Não tem instância acima. A palavra do plenário é final. No juiz comum você teria 3, 4 graus de recurso. No STF, você tem um voto coletivo, apenas um. Mas uma coisa o foro faz como nenhuma outra, diluir. Porque quando o processo está lá, ele some do radar da imprensa local, some da delegacia do bairro, some do juiz que ouviu a testemunha ao vivo, e vira papel, vira despacho, vira audiência por videoconferência. E imagina a cena, um político acusado de esquema milionário, aparecendo no STF uma vez por ano, respondendo perguntas técnicas, saindo de limusine, sem câmera, sem gente, sem pressão, enquanto o caso envelhece. E esse plenário vira a arena mais silenciosa da justiça. Porque aqui não tem júri, não tem grito, não tem advogado de tarimba fazendo palanque, tem sustentação oral de 15 minutos, tem voto lido, tem empate resolvido por presidente. Cada ministro é juiz absoluto sobre a ação que é relator, e o relator define ritmo, define pauta, define quando sai do gabinete. Se o relator quer acelerar, acelera. Se quer segurar, segura. E o réu espera, sempre espera. E aí entra o jogo dentro do jogo. Cada petição nunca é só petição. Pedido de vista, 3 meses perdidos. Embargos de declaração, mais 2. Mudança de composição da turma, reseta entendimento. Discussão sobre competência, sair do foro para voltar para o juiz comum. Questão de ordem, atrasar pauta. E o defensor sabe. No foro, quem tem bom advogado não quer ganhar, quer empatar. Porque empate contra o relógio.
é vitória. Prescrição vale tanto quanto a absolvição. Agora, quem manda de verdade no foro? 3 figuras. O relator, dono do processo, escreve o voto, controla o ritmo. O revisor, segunda leitura, pode pedir vista e travar. E o presidente da corte, decide pauta, define quando o caso entra para julgamento. Se esses 3 querem julgar, o caso anda. Se um só quer segurar, o caso para. O mesmo processo com esses 3 diferentes muda de destino. Nenhum réu escolhe relator, mas todo advogado estuda o relator que calhou. E por isso existe o que ninguém te conta. Sobrevivem no foro de propósito. Como? Mantendo o cargo. Porque o foro existe enquanto o mandato existe. Se o político sai do cargo, o processo cai para o juiz comum. De novo. E ali a prescrição é mais difícil, a condenação mais rápida. Então muitos se reelegem só para preservar o foro. Mudam de cargo, vão de deputado para senador, de ministro para secretário, porque cargo novo mantém foro, e foro mantém a espera. Quando o STF vota, é festa ou é funeral? Festa, condenação no plenário, sentença final, prisão, inelegibilidade, nome na história, funeral, absolvição técnica, arquivamento por prescrição, sensação de impunidade, ministros criticados por anos. A diferença entre um e outro? Tempo. E tempo no STF é matemática. Se o processo chega antes da prescrição, pode condenar. Se chega depois, só arquivar. O foro inverteu a lógica. Ganhar tempo virou estratégia. Mas tem uma coisa que o foro entrega mesmo sem condenação. Blindagem de imagem. Exemplo, hipotético. Um deputado com 3 processos criminais, todos parados no STF, nunca condenado, nunca absolvido, segue se candidatando, segue sendo eleito. No Google, respondendo o processo. No currículo, sem condenação. E entre esses 2 status, ele vive, por décadas, sem sentença, sem prisão, sem absolvição. Só processo eterno. Porque no Brasil, só condenação impede carreira. E aí entra o amplificador que muda tudo, mídia e redes sociais. Porque foro privilegiado virou pauta popular. Cada vez que um processo prescreve, viraliza. Cada pedido de vista sem explicação vira thread. Cada ministro que segura caso vira meme. E o que começou como garantia constitucional, virou símbolo de impunidade. Pesquisa mostra, a maioria quer acabar com o foro. Mas quem decide sobre o foro é quem tem foro. E isso também é foro hoje. No fim, 3 destinos possíveis. Primeiro, o STF julga e condena. Sentença final, sem recurso, prisão, raro. Segundo, o STF julga e absolve. Carreira limpa, carimbo de inocência, caso encerrado. Comum em casos fracos. Terceiro, o caso prescreve. Processo arquivado por tempo decorrido. Nem culpa, nem inocência. Só silêncio do relógio. O mais comum dos 3, porque o STF não foi feito para julgamento em massa. E essa função cumpre devagar. Então pensa comigo, se o foro protege o cargo, mas acaba protegendo a pessoa, se blinda contra a pressão local, mas vira blindagem geral, se garante juízo imparcial, mas garante julgamento tardio, ele é proteção ou é privilégio? Serve para manter a república de pé? Ou para manter o réu em pé? Talvez seja os 2, talvez nenhum. Talvez o foro seja exatamente isso, uma escada feita para proteger quem sobe, e que virou esconderijo de quem não quer descer. O foro não impede o julgamento. Só decide em que altitude ele acontece. Mesma lei. Relógios diferentes.